Olá, pessoal. Aqui quem fala é Rodrigo Dias. Estamos aqui hoje, eu e o doutor Otávio Sampaio, para apresentar um programa na TV 17, TVI. O programa chama-se Boletim da Verdade. É um programa idealizado pelo doutor Otávio e, enfim, é dia de estreia, a gente está um pouco nervoso, mas a gente acredita que será um período interessante para discutir temas relevantes. A proposta do Boletim da Verdade é levantar temas importantes, relevantes sobre política, sobre saúde, educação, justiça, e todos esses temas serão analisados de forma precisa, de forma bem direta e, sobretudo, com muita verdade, pelo doutor Otávio Sampaio. A proposta do programa, a princípio, é ser um programa que trate temas que estejam na atualidade e, aos poucos, a gente vai acertando essa pauta, melhorando isso daí. Para quem ainda não conhece, o doutor Otávio Sampaio é petropolitano, advogado, é o vereador mais novo da Câmara de Vereadores de Petrópolis, vascaíno, tem um defeito, enfim. E com essa experiência como legislador, como doutor, como operador do direito, a gente vai poder esmiuçar alguns temas. Seja bem-vindo, doutor Otávio Sampaio. Muito obrigado, Rodrigo. Um prazer estar tocando o projeto aqui do Boletim da Liberdade. Eu já fui em muitos programas, mas esse é o primeiro que eu idealizo, enfim, um programa que é nosso. E é um prazer imenso estar começando isso hoje. Muito legal. Aqui a dinâmica do programa vai ser assim, eu vou levantar um tema e aí, a qualquer momento, o senhor pode, se sentir necessidade, também pode introduzir o seu comentário. Mas, a princípio, eu vou começar aqui pelo tema. O tema que está pegando agora. Qual seria a opinião do senhor em relação ao retorno, ao momento do retorno das aulas? Nós temos visto agora uma discussão muito grande sobre isso, né? Nós estamos postergando isso há muito tempo. Qual é a sua avaliação, qual é a sua opinião sobre o tema, doutor? Então, Rodrigo, a gente vem acompanhando aí 2 anos de pandemia, né, e todo esse tempo com as crianças paradas em casa. A gente tem hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria dizendo que o retorno deve ocorrer, inclusive agora, ainda em janeiro, o presidente da parte de imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria reiterou isso, que com distanciamento, com os cuidados básicos, as crianças e adolescentes devem retornar ao colégio, sem esquecer do que está acontecendo. As crianças estão ficando doentes, mentalmente doentes. Nós temos hoje crianças com transtornos mentais. Eu mesmo cheguei a acompanhar um caso de uma criança de 3 anos de idade que estava com síndrome do pânico. Olha, para você ver como é que está essa situação. A gente tem... e também tem que lembrar do seguinte, o Brasil é o país que por mais tempo manteve escolas fechadas durante esses 2 anos de pandemia. Então está na hora de abrir sim, tá? Tem que abrir e é rápido, porque essas crianças terão aí impactos mentais, na sua saúde mental, em uma idade que é importante para o desenvolvimento dela. E esses transtornos vão durar para o resto da vida delas. Então, assim, isso é urgente. As crianças precisam voltar para a escola, o lugar de criança é na escola e todo mundo já reconheceu isso. Petrópolis está atrasada nesse sentido. Eu conversei ontem com uma professora, Rodrigo, que ela me disse que ela prefere retornar à aula presencial, inclusive disse que é muito mais trabalhoso fazer de casa, porque ela me citou um exemplo. Ela falou, olha, na escola, vereador, eu corrijo o dever no quadro. Em casa, cada aluno me manda. No privado, eu tenho que corrigir um por um. Então, é até mais trabalhoso para mim. E fez uma reclamação. Disse que as escolas em Petrópolis não estão aptas para retornar, porque não tem condições estruturais de manter distanciamento e essas coisas que são exigidas normalmente. Inclusive, falei com ela e vou fazer uma visita à escola na próxima quarta-feira para verificar as condições. Mas sim, está na hora de voltar às aulas e é urgente. Não dá para ficar desse jeito, já são 2 anos, o Brasil está muito atrasado nisso. Perfeito. Um outro tema também, uma outra variante do mesmo tema. Qual seria a sua opinião, assim, para as dificuldades e para o abismo? Todo mundo sabe que já tem uma diferença muito grande entre a escola particular e a escola pública. A gente viu
que a escola particular conseguiu se articular melhor, né, por questões econômicas, e começar o ensino híbrido, foi até atrapalhada, né, porque postergaram. Enfim, como é que fica, na sua avaliação, vereador, o abismo entre os alunos da rede pública e os alunos da rede privada, né, no Brasil? O abismo fica realmente gigantesco, né, porque, em regra, a estrutura privada já tem sempre uma estrutura melhor. A rede privada tem uma estrutura melhor do que a pública. Isso, em regra, já é assim. E, no momento, a gente vê que a mãe lá, que é da rede privada, ela tem condição de pagar um professor particular, ela tem condições de propor uma estrutura melhor dentro de casa. Os pais têm realmente uma estrutura melhor. E, no final das contas, os mais pobres é que vão ser prejudicados novamente por causa de governante de esquerda que quer pagar a lei de virtuoso por conta da pandemia, fazer política em cima da pandemia, tranca todo mundo dentro de casa, a criança não pode voltar, ao mesmo tempo não faz o trabalho dele, que seria estruturar a escola, e esse aluno da rede pública, que é justamente o mais pobre, é esse que vai ter mais dificuldade para depois competir, para ir para uma universidade federal, porque ele vai competir com o da iniciativa privada, da escola privada, que teve melhores condições, infinitamente melhores condições, para ali durante o seu ensino fundamental e ensino médio. Então, o abismo é absurdo e está aí. Agora, sempre lembrar disso. Tomem cuidado. O cuidado que a gente tem que ter hoje é com quem paga de muito virtuoso. Você vê aí aquela pessoa falando, não, tem que ficar em casa. Eu entendo que muitas vezes a mãe, ela tem uma criança, ela olha a criança, é o amor maternal. Eu olho para a criança, é meu filho, é a coisa mais delicada, é a coisa que eu mais amo no mundo. Então, eu não consigo imaginar a hipótese de que aquela criança pode pegar uma doença e morrer. E o Covid, como doença perigosa, é tão propagado nas mídias antigas e convencionais, a velha mídia, o medo é tão imposto ali que aquela mãe fica com medo, ainda que os dados dizem o contrário. Os dados dizem que crianças e adolescentes têm uma chance muito reduzida de morrer. Se eu não me engano, posso estar errado no número, mas algo parecido. No mundo, no Brasil, foram cerca de 500 crianças. Cada vida conta, mas morrem mais crianças de H1N1 do que de Covid. Então, vamos proibir a criança de ir para o colégio por causa do H1N1? Não tem condição. Então, tomem cuidado com os políticos de esquerda aí que querem dar essa chancela a si mesmos, de virtuosos ali, e, no final das contas, eles estão prejudicando o seu filho, que é mais pobre, e depois vai ter que competir com o filho do mais rico. Perfeito. Pessoal, o negócio é feio. Essa pandemia realmente mostrou aí um Brasil que a gente não conhecia, né? Muita tirania, muito desejo pelo controle. Seguindo ainda dentro do mesmo tema, mais uma variantezinha, eu vou falar agora sobre uma polêmica que está super em alta agora, muito, que é sobre o cartão Merenda Certa. O cartão Merenda Certa, para você que está em casa, é um programa social que foi criado durante esse período de colégio fechado, e nesse programa era uma forma de dar um recurso econômico, financeiro, para essa família, que o filho não pode mais frequentar a escola. A gente sabe que, infelizmente, tem muitas famílias que dependem desse complemento alimentar que o filho recebe no colégio. E com as escolas fechadas, esse complemento parou de existir. Então, foi criado, se não me engano, no governo passado. Foi criado antes, mas o governo passado deu sequência. Deu sequência. Foi no governo do Bernardo Rossi e o interino Ingo Rames, o prefeito interino Ingo Rames, deu sequência. Manteve. Pois bem, esse cartão foi suspenso. O atual prefeito chegou lá e suspendeu. E qual é a avaliação do senhor sobre essa questão? Rodrigo, seguinte, a percepção que eu tenho de toda a esquerda, mas vamos pegar aqui para falar do nosso prefeito de esquerda, que está aí dizendo que o governador dele é o Marcelo Freixo, né? O Rubens Bom Tempo tem dito isso, inclusive disse na posse lá na Câmara de Vereadores. Ele tem uma pegada que ele destruir tudo que é bom, se não for dele. Se for de outro, ainda que seja bom, ele destrói. É incrível. Só pensa nele. É ele. Você que se lasque. Tá? Esse é o pensamento do prefeito Rubens Bom Tempo. Suspende o cartão imperial porque não foi ele que fez. O cartão imperial não, desculpa, o cartão da merenda. Suspende porque não foi ele que fez. Agora ele vai tentar dar um jeito, vocês podem ficar de olho, de inventar um novo cartão só para colocar no nome dele.
Agita Petrópolis, que foi feito lá pelo Ingo Rames, pelo atual vereador, presidente da Câmara, Ingo Rames. Era um excelente projeto, ajudava nas comunidades, tinham professores de educação física empregados ali, acabou com a Agita Petrópolis também. Então, assim, ele vem para destruir tudo que outro antecessor fez, ainda que seja bom, porque tudo é dele, né? Aliás, a coligação para quem não sabe, o nome da coligação, da candidatura do prefeito Rubens Bom Tempo era Quero Minha Cidade de Volta. Repito, quero minha cidade de volta. Esse era o nome da coligação, da candidatura dele, da chapa dele. Ele acha realmente que a cidade é dele. Tá? Então prestem atenção aí, porque é difícil lidar com esse prefeito. É triste, porque a gente vê política pública que teve êxito sendo descontinuada, né? Esse projeto aí, por exemplo, era um projeto que atuava na área de saúde também, o projeto Agita, né? Porque cuidava de mexer o corpo das pessoas, uma atividade física, enfim. Lamentável. Agora nós vamos mudar de tema, mas não menos polêmico. Se prepara. A pergunta aqui é o seguinte, o tema agora vai ser passaporte sanitário. Passaporte sanitário virou o tema do momento. Tem gente que acredita que passaporte sanitário salva vidas. Agora, minha pergunta é, vereador, passaporte sanitário, o que é? Funciona? Não funciona? O que está acontecendo no mundo? Atualiza-nos, por favor. Bom, o passaporte sanitário, vou citar aqui o Rasta, para quem não conhece, procure Rasta News no Instagram, no YouTube. Passaporte sanitário eu posso chamar de bigodagem, que é a transferência de responsabilidade. O governante não consegue dar conta do jeito dele e ele pega e coloca lá uma proposta maluca para tentar te manipular. Vamos lá, o que acontece? O passaporte sanitário, segundo a própria OMS, o passaporte sanitário é a comprovação da sua vacinação. As vacinas, segundo a própria OMS, não impedem a transmissão. Inclusive a Ômicron, você vai ver aí famílias em que a família está toda vacinada e todo mundo pega, um transmitindo para o outro. E isso a OMS já reconheceu, dentre vários outros órgãos de saúde, mas como todo mundo respeita mais a OMS, a OMS já disse taxativamente que vacinado também transmite. E transmite do mesmo jeito que o não vacinado. Tá? Então, exigir o passaporte sanitário é te dar aquele documento que te libera para você transmitir Covid para as outras pessoas de forma lícita. Toma aqui seu passaporte, você chega lá, apresenta e você pode transmitir Covid para os outros sem que ninguém te enche o saco. É para isso que serve o passaporte sanitário, é isso que é esse documento. Tá? Não serve realmente para nada. Se fôssemos falar de medidas realmente de controle, um teste seria eficiente. Em grandes eventos, você testa todo mundo, né? Tudo bem, aí quem tiver com Covid não entra. Até aí seria talvez razoável, não vou entrar no mérito se está certo ou não. Agora, o passaporte sanitário é um absurdo por completo. Repito, vacinado transmite. A OMS já disse que vacinado transmite. Então, para que eu vou precisar apresentar um documento que diz que eu estou vacinado? Não faz o menor sentido, porque se eu tiver com Covid, eu vou transmitir do mesmo jeito. Proposta boboca e manipuladora. Então, a gente pode entender que o passaporte sanitário, ele é, na verdade, uma forma do governante fazer uma sinalização de virtude, de dizer que está protegendo o povo, mas que, na prática, isso pode ter alguns impactos, né? Sim. A exigência do passaporte. Quais impactos ele poderia ter na vida das pessoas? Sim. Esse tema do passaporte sanitário, ele é um pouquinho amplo, eu gostaria de falar um pouquinho mais dele, porque tem umas coisas aqui que eu não queria deixar passar, mas está chegando a hora da gente do comercial. Perfeito. Então, beleza, a gente continua, daqui a pouco a gente vai fazer uma paradinha para fazer um comercial e a gente volta no segundo bloco com esse papo incrível aqui com o Dr. Otávio Sampaio. Então, daqui a pouco a gente volta. TVI, a TV que mais fala de Petrópolis. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte.
Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Falta pouco para que todos os petropolitanos maiores de 12 anos estejam vacinados com a primeira dose. Mas se por um lado a economia e o turismo começam a melhorar, por outro, não podemos relaxar. Se voltar ao normal é bom, continuar se cuidando é ainda melhor. Estamos no caminho certo e o melhor está por vir. Mas precisamos do seu melhor. Proteja-se e retorne para a segunda dose. Não podemos deixar os cuidados de lado. Prefeitura de Petrópolis, vacinando para um futuro diferente. A TVI está passando por uma grande mudança. Estamos reformulando toda a nossa programação para agradar você. Temos orgulho de fazer uma programação inteiramente voltada para Petrópolis, porque somos petropolitanos. E sabemos que, embora a escalada seja difícil, estamos nos firmando rumo ao topo da número 1 da cidade. Estamos mais objetivos, mais competitivos, mais petropolitanos. Eu tenho orgulho de dizer que nós somos a TVI, a TV que mais fala de Petrópolis. Águas do Imperador cuida do saneamento de Petrópolis desde 1998 e os quase 170 milhões investidos fizeram da cidade a segunda melhor em saneamento no estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Instituto Trata Brasil. Com muito planejamento e trabalho, mais de 60 milhões de litros de água tratada nas 7 estações existentes são distribuídos para a população. A partir de dezembro de 2021, com a conclusão da ETA Araras, serão mais 9 milhões de litros de água disponibilizados por dia. Atualmente, 88% do esgoto urbano é tratado e a construção de mais 7 estações de tratamento, prevista para os próximos anos, vai universalizar o saneamento na cidade. Estamos cada vez mais perto de você por meio de nossos canais de relacionamento e trabalhando para levar mais qualidade de vida para toda a população de Petrópolis. Chegou o Residencial Clube único em Petrópolis. Aqui você vai se sentir de férias a vida inteira. Um clube completo com mais de 10 opções de lazer. Aconchego Residência e Clube. Apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda a partir de R$230 mil e subsídio de até R$29 mil. Preparamos um estande com um apartamento decorado para visitação imperdível. Cadastre-se e não perca essa oportunidade. Novo amanhecer, um novo tempo, projetos e sonhos. A TVI com você rumo ao topo, juntos escrevendo uma linda história. Bom, gente, quem é a pessoa responsável por dar vida a essa nova fase? É a Vânia Toledo, a nossa diretora, que tem feito um trabalho muito diferente. Depois de muitos anos de TVI, ela veio para renovar. Muito bem-vinda mais uma vez. A sua presença trouxe fôlego para essa casa. Queria agradecer em nome de toda a emissora e que você falasse desse novo desafio, como tem sido. E eu sei que vem muita coisa boa nessa nova casa, né? Bem, então, gente, é com muito prazer, um prazer imenso falar para vocês que eu tô, não precisa nem dizer, né? Tá estampado no meu rosto o quanto eu tô feliz de estar nessa casa nova, com tudo novo, com toda a programação nova, investimentos e muita coisa boa vindo por aí. Eu tô muito feliz. TVI, a TV que mais fala de Petrópolis.
Olá, pessoal. Voltamos agora para o segundo bloco, continuando o nosso Boletim da Verdade, discutindo sobre as implicações, os impactos e o que causa, né, a questão da adoção de um passaporte sanitário nas nossas vidas, na nossa cidade. Rodrigo, aí eu disse que ia me aprofundar um pouquinho mais em outros pontos em relação ao passaporte sanitário, ao passaporte vacinal. Ele tem um perigo, que é o seguinte: a gente tem uma situação que pode criar-se um precedente perigoso com esse passaporte vacinal. Por quê? Explico. Na China, por exemplo, que foi quem jogou esse vírus para a gente aqui, eles têm lá um sistema de pontuação, para quem não sabe. O cidadão tem certos pontos. Ele atravessa na rua direitinho, se ele tomou certa vacina, quanto mais ele obedece o ditador dele, mais ele tem direitos. Então, assim, aquilo que a gente chama de direito natural, já dizia Aristóteles, John Locke, que é direitos que estão acima do Estado, acima de qualquer governo, como direito à vida, direito à liberdade, eles não existem na China. E isso está começando a acontecer no Brasil. Eu vou explicar por quê. Quando você pega e cria esse precedente, para você entrar em tal local, você precisa de um passaporte, você pode criar um precedente para esse sistema de pontuação, não exatamente esse sistema de pontuação, mas algo parecido. Vou explicar como é que é na China. Lá, se você faz tudo direitinho, obedece o governo em tudo, abre mão da sua liberdade, abre a mão da sua vida, enfim. Aí você tem acesso ao empréstimo, você tem acesso à saúde, senão você vai sendo cortado dessas coisas. E precedentes perigosos como esse do passaporte vacinal podem nos abrir para uma questão que vai tirar ainda mais a nossa liberdade. Não estou dizendo que a gente vai virar a China de um dia para o outro com um sistema de pontuação, não, tá, gente? O que eu estou dizendo é que esse tipo de pancada com passaporte vacinal, que começa a tirar um pouquinho da nossa liberdade, ou até bastante da nossa liberdade, pode desencadear outras formas de tirar a nossa liberdade. A conclusão é essa, tá? E esse ponto eu queria falar, dentre outros, né, Rodrigo? Como a gente disse, que isso cria custos, a questão do passaporte vacinal. Cria custos, é burocratizante, dentre tantos outros problemas, além de não servir para nada. Ok, isso aí, bem explicado. Agora a pergunta é mais ou menos na mesma linha. Pelo que eu percebi aqui, o grande perigo é sobre o controle, sobre a invasão sobre as nossas vidas. O Estado tem essa tendência a ficar cada vez maior, cada vez mais totalitário, e a gente precisa ter instituições saudáveis que garantam o direito a ir e vir, o direito à liberdade, o direito de escolha, enfim. E aí eu pergunto agora como legislador, senhor vereador mais novo da Câmara de Petrópolis, mas tem uma caminhada já, até de alguma maneira intelectual nos estudos, em relação ao Estado, em relação ao conservadorismo. Pergunto também como advogado, operador do direito. O senhor acho que trabalha na área de direito penal, de direito criminal. Cheguei a atuar na área de direito criminal e essa área de direito constitucional administrativo a gente lida no dia a dia na Câmara, né? Perfeito. Então, vamos lá. A minha pergunta é a seguinte: a obrigatoriedade de vacinação, ela é constitucional? Não, ela é inconstitucional. Eu vou usar um tópico só para matar esse assunto, porque até para a gente não demorar muito aqui no programa, mas porque tem outros argumentos, mas esse aqui mata todo o problema. Olha só, a obrigatoriedade de um passaporte vacinal teria que se dar via legislativo federal, sancionado pelo presidente da República, ou seja, Câmara dos Deputados, Senado, presidente. O que eu estou dizendo é que a gente precisaria de uma lei federal sancionada pelo presidente da República para esse tipo de coisa. No caso, a gente não tem. O que a gente tem é o STF dando liberdade para prefeitos e governadores instituir esse tipo de movimento tirânico, autoritário e que tira a tua liberdade. É inconstitucional porque não cabe ao STF legislar. E essa questão é de competência privativa da União, Câmara dos Deputados, Senado, projeto de lei, e ser sancionada pelo presidente da República. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer algo que não exista previsão legal. É isso aí. Estou aprendendo. Estou aprendendo. Bom, eu acho que a gente esgota agora, assim, de alguma maneira essas questões relacionadas à vacina, passaporte, né? E a gente chega à conclusão que, na verdade, essas medidas restritivas, na verdade, seria quase que um pretexto para o Estado, nessa sua sanha de dominar a vida das pessoas, cada vez mais crescer. E toda vez que o Estado cresce, ele gera a necessidade de empregar mais pessoas, é uma máquina que gasta todo o nosso dinheiro, a gente trabalha quase 5 meses por ano para poder manter esse Estado. Agora nós vamos dar uma mudada.
para pegar um tema que está bem atual agora, que é a questão de um assassinato bizarro, uma coisa terrível que aconteceu no Rio de Janeiro. Um rapaz, eu acho que ele até é estrangeiro, ele foi assassinado num quiosque no Rio de Janeiro, a paulada, né? Isso até, infelizmente, no Rio de Janeiro, crime não é uma coisa assim, muito difícil de se ver. Mas esse episódio tem uma questão diferente, porque rapidamente a turma da lacração, a turma do politicamente correto foi levantar a bola que isso seria um crime de racismo. Eu queria entender, assim, legalmente, qual a sua opinião, como é que o senhor viu essa situação? Nem sei falar o nome do menino, né? Acho que é Moise, eu não sei porque ele veio de um outro país, que eu também não me recordo qual é o outro país, mas eu vi o que aconteceu. Basicamente, ele foi cobrar o salário dele, pelo menos é o que está sendo narrado, ele foi cobrar o salário dele, cobrar o dinheiro que ele devia num quiosque, e lá foi assassinado a pauladas, né? Bom, estão dizendo que foi racismo. Só que quando você pega as imagens, você vê que, na verdade, quem matou esse rapaz, que era negro, são outras pessoas, negros e pardos. Quem espancou ele até a morte eram negros e pardos. Então, normalmente eu pergunto, quando um negro mata outro negro, é racismo? E aí, juridicamente, vamos entrar onde eu queria mesmo, que é o seguinte... Pessoal, muita gente não sabe disso, até porque a velha mídia, ela não explica essas coisas e passa desinformação para frente. Mas a questão do racismo, ela só existe... Vamos pegar esse caso. Se a gente falar de um homicídio racista, digamos assim, esse homicídio tem que ter sido praticado com a motivação da vítima ser negra. Ou seja, aquela pessoa que matou a vítima... Ele tem que ter matado por desprezar a cor negra da pessoa. Não basta matar o negro. Vou trazer aqui um outro exemplo. Muita gente acha que feminicídio é quando um homem mata uma mulher. Não é. Feminicídio é quando o homicídio ocorre em decorrência do desprezo que aquele homem tem, que aquela pessoa tem, em relação ao sexo feminino ou à condição feminina. Então, não é feminicídio sempre que um homem mata a mulher. É feminicídio quando um homem mata uma mulher, por exemplo, por ter raiva de mulher, é misógino, ele acha que mulher é um ser inferior, e aí ele vai lá e mata. Aí é feminicídio, esse é um exemplo. Fazem muita confusão também com racismo. E aí a esquerda e a velha mídia costumam tentar empurrar que sempre que um negro morre é racismo. Não é, não faz o menor sentido. Nesse caso, por exemplo, são negros que mataram um negro e com certeza não foi por ele ser negro que mataram ele. Não é um caso de racismo, isso é baboseira que tentam enfiar na cabeça da gente. Entendi. Então, a coisa está toda confusa, né? Porque, na verdade, quando você mata uma pessoa, é um homicídio. Sim. Aí, se tiver um agravante na cena, se tiver uma condicionante dessa, que... Perfeito. Então, basicamente, era isso. A gente vai inaugurar esse novo modelo de comunicação, de programa. É um programa direto, é um programa sem rodeio. E o Boletim da Verdade, ele será exibido semanalmente, na verdade. E é sempre com temas assim, muito pertinentes e muito importantes. Então, eu quero agradecer ao pessoal da TV 17, porque nos acolheu, tratou a gente com muito carinho, está ensinando a gente a fazer isso aqui, porque a gente não é de TV, todo mundo que tem ajudado e prestigiado. E quero convidar você para estar conosco no próximo programa, que vai ser na próxima semana, ainda não sei as datas direito, eles devem colocar aí em algum ponto. Mas, enfim, era isso. Suas considerações finais. Agradecer a TVI, TV 17. 17 foi os primeiros 2 dígitos que me elegeram na minha campanha. Verdade. E também que elegeram o Bolsonaro em 2018, é um excelente número. Agradecer ao pessoal da TV. Agradecer a você, Rodrigo, parabenizar pela forma como trabalha. A primeira vez fazendo isso, já fez muito bem, muito obrigado. Me ajuda aí, pessoal. E dizer que também estou à disposição, sou advogado, não parei minha vida particular, não vou deixar de ser advogado. Se quiserem aí me procurar, fazer minha própria... Vereador não é profissão, não. Vereador não é profissão, não. Esse negócio de viver, de ser vereador é loucura.
Se quiserem me procurar, tanto para questões políticas, né? Questões da nossa vida aí, enquanto vereador estou à disposição e enquanto advogado também, tá? Meu nome é Otávio Sampaio, é Octávio, que escreve, né, com C. Peço que me sigam aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, e é por onde vocês conseguem também entrar em contato comigo. Muito obrigado, fiquem com Deus. Rodrigo. Então é isso, pessoal. O Boletim da Verdade fica por aqui. A gente vai encerrando. Eu quero passar aqui o contato do WhatsApp para quem quiser mandar alguma mensagem para o Dr. Otávio, que é 24 98843 8558. Repetindo, 24, né, Petrópolis, 98843 8558. Fala direto com o vereador Otávio Sampaio. E também o e-mail que foi criado aqui para o programa, que é boletimdaverdadepetrópolis@gmail.com. Tá vendo? Já tem até... Nem eu sabia disso, sabendo agora. Pois é. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, uma boa semana. Examinai tudo e guardai o que é bom. Até mais.